Oi pessoal, tudo bem? Essa aula sobre gametogênese humana, ela é uma continuação da aula de meiose, que não é um assunto muito fácil, mas é importante a gente conhecer. Gametogênese é o processo de formação de gametas. Então, se eu estiver falando de formação de espermatozoide, eu estou falando de espermatogênese. Se eu falar da formação de óvulo, eu estou falando de ovogênese e ovulogênese. Essa foto ela foi tirada em 2003 e ela mostra um óvulo que está aqui e aqui com as células que protegem o óvulo e ainda com alguns espermatozoides aqui ao redor. Mas essa célula já foi fecundada. E aqui eu tenho duas estruturas bem evidentes no citoplasma, que são os dois núcleos, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide. Nesses dois núcleos, os cromossomos estão se organizando, se realinhando, para poder se juntar e formar uma célula, então, com 46 cromossomos. Então, veja, é muito importante que a meiose aconteça para que o zigoto formado tenha os 46 cromossomos novamente. Nos mamíferos, né, a espermatogênese, formação de espermatozoide, acontece nos testículos. Essa figura não está muito certa, né, porque na verdade, assim, testículo é essa estrutura aqui dentro, né? Essa parte aqui de fora é a bolsa escrotal e em cima do testículo, dentro da bolsa, tem uma série de canais chamado epidídimo. Se eu puder olhar o testículo de perto, né, e por dentro, o que é que eu vou ver? Eu vou ver que ele tem alguns espaços e esses espaços são preenchidos por túbulos que estão todos enrolados aqui. Se eu desenrolar o túbulo e cortar o túbulo para ver o que tem dentro, eu vou ver aqui, olha, essa aqui é a parede do túbulo e as células que formam seu interior. Estas células mais próximas da parede são chamadas de espermatogônias. Estas células que estão mais no meio são células da divisão celular, da meiose. E os espermatozoides vão formar-se aqui no meio, né? Se a gente olhar aqui de perto, essa foto, então estas células aqui são as espermatogônias. Estas células que já estão mais aqui no meio do caminho são células que já estão sofrendo meiose. E aqui a gente não consegue ver direito, mas esses rabinhos, né, essas coisinhas que a gente está vendo aqui, são as caudas dos espermatozoides, que vão ser lançados nesse espaço. Aí desse espaço, eles vão para os túbulos, dos túbulos para o epidídimo, do epidídimo para o canal deferente e do canal deferente para a uretra. Então, esse é o caminho que o espermatozoide faz. Como é que acontece, então, a meiose? Então, imagina aqui que eu tenho células germinativas, que são células da parede daqueles túbulos que estão dentro dos testículos. Durante a puberdade, essas células começam a sofrer mitose. Então, se sofrem mitose, vão produzir células iguais, células 2N igual a 46. Isso acontece na puberdade e, no caso da espécie humana, não para mais. Então, homens de 80 anos podem continuar produzindo espermatogônias por mitose. Aí, o que vai acontecer? Essas espermatogônias, quando elas estiverem prontas, elas vão crescer em tamanho, elas vão aumentar em volume. E aí vai formar uma célula grande que vai sofrer meiose 1. Depois da meiose 1, lembra? Forma duas células. Essas células elas vão sofrer meiose 2. E aí cada uma delas produz mais duas, formando então 4 células. Essa célula primeira que vai sofrer meiose chama-se espermatócito. As células produzidas por espermatócito são chamadas de espermátides. E as espermátides elas têm que sofrer uma transformação para formar os espermatozoides. Esse processo de transformação chama-se espermiogênese. Então, a espermátide é uma célula muito parecida com qualquer outra. Para ela se transformar no espermatozoide, ela perde parte do citoplasma, muda
a posição das organelas, concentra mitocôndrias nessa região para fornecer energia para a cauda poder se locomover. Aqui o núcleo fica nessa região anterior da cabeça do espermatozoide, e aqui tem uma parte importante que é o acrossomo, que tem enzimas digestivas para abrir caminho para o espermatozoide poder entrar no óvulo. Então veja que a espermatogênese acontece nos testículos, mas ela acontece com várias etapas, né, que termina com a espermiogênese. No caso feminino, esse processo acontece dentro do ovário. E aqui tem uma foto tirada em 2008, essa aqui seria um ovário, e essa estrutura que está saindo aqui é um óvulo. O óvulo é uma estrutura muito grande, apesar da célula que está lá dentro ser muito pequena. Então, é como se as células que formam aqui o ovário, elas fossem crescendo, fossem se desenvolvendo, até que ocorre o rompimento, ou seja, a ovulação, e aí o óvulo vai ser liberado para ser fecundado. Essa estrutura que permanece aqui no ovário, ela forma uma espécie de cicatriz, que é chamado de corpo lúteo. E o corpo lúteo vai ajudar a formar hormônios para garantir a gestação caso o óvulo seja fecundado. Bom, e o que é o óvulo, né? Como é que ocorre a ovulogênese? Então, da mesma forma, olha, eu tenho lá na parede dos ovários ovogônias que vão dar origem aos óvulos. Essas ovogônias, elas vão sofrer mitose, só que antes do nascimento. Então, o feto feminino já sofre mitoses para aumentar o número de ovogônias lá no ovário. E aí, do nascimento, durante toda a infância, não acontece nada. Não acontece mitose, não acontece nada. Na puberdade, quando a menina tem a primeira menstruação, estes ovócitos, eles começam a crescer e aí vão sofrer a meiose. Sofre a meiose 1 e depois a meiose 2. E o que a gente percebe é uma diferença muito importante. Primeiro, a menina só sofre mitose nas ovogônias antes do nascimento. Então, ela já nasce com um número limitado de células que produzirão óvulos. E aí, na puberdade, né, na fase reprodutiva, quando a célula sofre meiose, na primeira divisão celular, ocorre uma divisão desproporcional. Então, o citoplasma ele não se divide por igual. Uma célula vai ficar com a maior parte do citoplasma e essa outra célula ela vai ficar com pouco citoplasma e ela não vai para frente. Essa segunda célula maior, ela sim, ela vai continuar a divisão celular e formar de novo uma outra célula que não vai ser utilizada e uma outra célula que vai dar origem ao que nós chamamos de óvulo. O óvulo, na verdade, termina a sua divisão celular depois da fecundação. Então, um pouco depois que o espermatozoide consegue entrar no óvulo, ela termina a meiose, forma então o que a gente chama de óvulo e imediatamente dá origem ao zigoto. Então, olha só, nos rapazes, as espermatogônias, cada uma delas pode formar 4 espermatozoides. Nas meninas, cada ovogônia só vai produzir um óvulo, uma célula que será fecundada. E é nesse momento que ocorre a ovulação, né? Que o óvulo ele sai do ovário para ser fecundado. Então, se considerarmos em termos de preciosidade, que célula é mais difícil de ser encontrada? O óvulo, com certeza. Né? Primeiro porque a menina nasce com uma quantidade limitada e cada ovogônia só vai produzir um único óvulo. Nos meninos, eles podem produzir milhares e milhares de espermatogônias durante a vida, e essas espermatogônias, cada uma delas vai produzir 4 espermatozoides. Só para a gente comparar aqui, olha, espermatogênese e ovogênese. Aqui eu tenho as gônias, né? Então, aqui espermatogônia e ovogônia. As espermatogônias, elas vão dar origem às células que vão produzir espermatócitos 1 e ovócitos 2. Esses espermatócitos 2, desculpa.
E esses espermatócitos vão formar as espermátides, que depois vão formar os espermatozoides por espermiogênese. Nas meninas, as ovogônias formam os ovócitos 1. Cada ovócito 1 vai formar apenas um ovócito 2, porque esta célula aqui, chamada de corpúsculo polar, ela não vai sobreviver. E aí o ovócito 2 produz apenas uma ovótide, porque aqui vai formar também outros corpúsculos polares que não vão sobreviver. E essa ovótide, ela corresponde a um único óvulo. E aí o que vai acontecer, né? Quando o espermatozoide ele consegue chegar, aqui está o óvulo, né? Quando o espermatozoide consegue chegar ao óvulo, o óvulo termina a meiose 2, né? E aí forma aquele corpúsculo polar. E aí quando ele entra, né? Esse núcleo masculino ele vai se juntar com o núcleo feminino, os cromossomos vão se organizar e formar o primeiro núcleo desse indivíduo. E aí, imediatamente, esta célula começa a sofrer mitose para formar duas. Então, a gente tem representado aqui desse outro lado, aqui, olha. Então, você tem o ovócito secundário, que vai terminar a meiose, quando o espermatozoide conseguir entrar. Quando o espermatozoide conseguir entrar, vai formar aquela figura que nós vimos no começo da aula, né? Uma célula com dois núcleos. Esses dois núcleos, eles vão se fundir e aí imediatamente a célula vai sofrer a primeira mitose. E aí vai formar duas células. Depois cada uma delas se divide, forma 4, depois 8, 16, 32, 64, 128, até formar a mórula, que é o embrião que vai se instalar na parede do útero, né? E aí acontecem alguns eventos que dão origem ao blastocisto e depois ao feto. Depois que o zigoto se instala, né? Aqui o período fetal, ele vai começar a desenvolver os outros órgãos, né? Dando origem ao indivíduo. Então, a gente tem aqui a diferenciação das células e a organogênese, a formação dos órgãos. Então, o zigoto, né, aqui sendo formado no primeiro e segundo dia. Aqui a idade do embrião em semanas, então na terceira semana, quarta semana, quinta semana, até a 38ª semana. E aqui a gente tem a formação, né, das diferentes estruturas. Então, o sistema nervoso central, ele já começa a ser formado lá nas primeiras semanas de gestação, e ele vai se completar no final. O sistema circulatório começa também a ser formado aqui nas primeiras semanas e vai terminar aqui entre a 7ª e 8ª semana. Os membros superiores, aqui os olhos, né, os primórdios dos olhos, os membros inferiores, os dentes, o palato, que é o céu da boca e que garante a capacidade de amamentar, né, de mamar, desculpa. Aqui a genitália, então você consegue saber só o sexo da criança a partir da 7ª semana de gestação. E os ouvidos, que estão ligados ao equilíbrio, são formados também aqui, olha, desde o comecinho da gestação. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Fiquem bem por aí. Qualquer dúvida, por favor, me chame, me escreva, me pergunte, tá ok? Abraços e fiquem bem por aí.